Olá, eu quero compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. E dessa vez, nosso texto é Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo de número 21. Efésios capítulo 3, verso 14 até o verso de número 21. Estamos dando sequência a uma série de estudos sobre uma igreja saudável na carta de Efésios. Acompanhe a leitura então de Efésios capítulo 3, verso 14 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Bendito Senhor, estamos aqui, Pai, prontos a transmitir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa operar no coração daqueles que hão de ouvir a Tua palavra, Pai, seja em qual lugar que eles estiverem, que sejam iluminados para entender, para também ser edificados, consolados e também corrigidos. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Matteo Henry, um grande homem de Deus da história, reformado, ele disse o seguinte: enquanto continuarmos a viver, precisamos continuar orando. Enquanto continuarmos a viver, precisamos continuar orando. Essa frase dele realmente ressalta a questão de que a oração é essencial para a vida cristã. Assim como existe o viver cristão, existe a oração. Ou seja, não há cristianismo, não há viver cristão se não houver uma vida de oração. E é isso que eu quero compartilhar através desse texto da Escritura a respeito de uma igreja saudável. Que uma igreja saudável é uma igreja que ora. Nós vamos tentar aprender isso olhando para esta perícope, esse trecho das Sagradas Escrituras, onde o apóstolo Paulo, em um momento interessante de seu ensino, ele expõe os seus motivos de oração particulares. Ele demonstra por quais motivos ele estava orando diante de Deus. O que ele estava pedindo a Deus? É muito interessante isso porque o apóstolo, de certa maneira, expõe o seu coração. Coloca diante dos irmãos ali, que receberiam aquela carta, os motivos que ele coloca diante de Deus em oração. É claro que ele não demonstra isso somente para demonstrar o seu amor pelos seus irmãos. Ele o faz, com certeza, esperando que aqueles crentes também orassem, que aqueles crentes também dobrassem os seus joelhos diante de Deus e orassem a Deus. Diante disso, nós vamos dividir o nosso texto de hoje, Efésios capítulo 3, verso 14 até o verso 21, como nós lemos, em três partes. A primeira parte nós veremos como uma espécie de prefácio. Antes de falar aquilo que ele tem pedido a Deus, o apóstolo Paulo faz uma espécie de introdução. Isso vai do versículo 14 até o versículo 15, versículo 14 e versículo 15. Veremos também, depois disso, as 4 petições do apóstolo Paulo nesse texto. Nós tentaremos tirar algumas lições a respeito dessas 4 petições. E por fim, a terceira parte, nós temos uma doxologia, que é uma expressão de adoração a Deus que o apóstolo Paulo usa aqui, está no versículo 20 e 21, e assim nós teremos estudado esse texto em 3 partes, numa estrutura de 3 partes. Vamos lá, vamos
então, a nossa primeira parte. Vamos olhar para o prefácio desta oração que o apóstolo Paulo apresenta, destes motivos que ele apresenta diante de Deus. O prefácio, versículo 14, versículo 15, diz o seguinte, a palavra de Deus. Eu peço que sempre você possa ir na sua casa, onde você estiver, acompanhar o estudo, observando sempre, conferindo nas Escrituras o ensinamento para que você possa aproveitar da melhor maneira. Diz assim então o versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o apóstolo está aqui, de certa forma, mudando de assunto. Ele vinha falando sobre um determinado assunto e ele diz que por esta causa, ou seja, por causa destes assuntos que ele estava falando anteriormente, ele se colocava de joelhos diante do Pai. Sobre o que Paulo estava falando anteriormente? Vamos tentar resumir aqui. Você pode também pegar os outros estudos que estão disponíveis no YouTube para relembrar aquilo que nós temos estudado até agora. Mas o apóstolo Paulo vem falando do grande mistério do Evangelho, do fato de que os gentios eles foram incluídos na salvação juntamente com os judeus. Vem falando da salvação pela graça e de tantos outros temas maravilhosos da Igreja de Deus. Então, o apóstolo vem falando de coisas profundas, de coisas maravilhosas, e ele diz, por esta causa, ou seja, por causa destas coisas, por causa dessas coisas maravilhosas, e especialmente por causa do final da perícope anterior, versículo 13 do capítulo 3, em que Paulo diz o seguinte, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, especialmente também para que esses crentes não desfalecessem, então o apóstolo revela que por esses motivos, por essas causas, ele se coloca de joelhos diante do Pai. Então, por tudo isso ele tem orado. E é claro que posteriormente ele vai colocar quais são exatamente as petições que ele tem colocado diante de Deus, mas é por esta causa, por causa do mistério do Evangelho, por causa deste plano maravilhoso, para que isso seja executado da melhor forma na igreja. Por isso que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. É interessante essa expressão do apóstolo, se colocar de joelhos, porque geralmente o judeu comum, nós vemos isso em diversos textos das Sagradas Escrituras, o judeu comum geralmente se colocava em pé para orar. Ele não se colocava de joelhos diante de Deus. Então, essa expressão do apóstolo aqui, se colocar de joelhos, é uma expressão que realmente enfatiza a ênfase que o apóstolo Paulo quer dar na humilhação, na sua humildade de se aproximar diante de Deus de joelhos. É óbvio que ficar de joelhos não é algo que garante que Deus irá nos escutar. Ficar de joelhos ou qualquer outra posição na oração não é um método místico, uma chave para que Deus nos ouça, como se Deus ouvisse somente de joelhos, como se Deus nos ouvisse somente se estivéssemos com as mãos levantadas, ou se estivéssemos orando no monte ou em qualquer outro lugar. A ideia não é essa. Isso não deve ser entendido de uma maneira mística, mas o fato é que o apóstolo está demonstrando o que expressa essa atitude de estar de joelhos. Expressa a atitude de um coração submisso, um coração que se humilha diante de Deus, entende que Deus é Senhor de todas as coisas. Por isso nós devemos sim praticar, nos colocar todos os dias de joelho diante de Deus, ter uma atitude de reverência, uma atitude que demonstre que o nosso coração é reverente diante do Senhor. Ele se coloca de joelho diante do Pai. Aqui o apóstolo Paulo chama Deus de Pai, que é um título maravilhoso que encontramos nas Escrituras, porque é um título que podemos nos apropriar somente através da cruz de Jesus Cristo. É dito por João que somente aqueles que foram salvos por Jesus podem chamar Deus de Pai. E o texto continua dizendo o seguinte, verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, quem nomeia os filhos de Deus é o próprio Deus. Ele que tem a autoridade de nos chamar pelo nome que Ele queira. É Deus que nos nomeia, é Deus que nos diz que nós somos filhos de Deus. É Ele que tem essa autoridade. Portanto, esse é o prefácio. O apóstolo Paulo diz isso nesses 2 versos e aí nós passamos para as 4 petições que o apóstolo Paulo demonstra fazer diante de Deus pelos crentes. E a primeira petição, e todas essas 4 petições estão
podemos encontrá-las do verso 16 até o verso de número 19. A primeira petição é pelo fortalecimento destes crentes. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Que sejais fortalecidos no poder no homem interior. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ora a Deus para que os crentes sejam espiritualmente fortes. No homem interior aqui é tudo aquilo que nós somos por dentro. Todo o nosso intelecto, a nossa vontade, os nossos sentimentos, que tudo isso seja fortalecido diante de Deus. É muito importante que os crentes sejam fortes na fé, para que em momentos de perseguição, em momentos difíceis, esses crentes possam permanecer na fé. O apóstolo Paulo está dizendo isso também, provavelmente por conta de muitas perseguições que havia na época, inclusive perseguições do âmbito doutrinário. Afinal de contas, a semente do gnosticismo, uma heresia da época, já estava assolando a igreja. Então, é como se o apóstolo dissesse: olha, eu oro a Deus para que Ele, pelo seu poder, faça com que vocês permaneçam fortes, não caiam em nenhuma heresia, não neguem o nome de Cristo e assim por diante. A segunda petição nós vemos no versículo 17, e diz o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A segunda petição, então, é que Cristo habite no vosso coração. É óbvio que Cristo já habitava no coração dos crentes, mas a ideia aqui é que Cristo deveria preencher totalmente o coração daqueles crentes. Quando nós olhamos a palavra coração na Escritura, coração aqui não significa o órgão interno, né, que está dentro da nossa caixa torácica. Coração também não diz respeito só aos sentimentos, mas coração é tudo aquilo que nós somos por dentro. É o homem interior. E a ideia aqui é que Cristo adentra todas as áreas do nosso coração. Ou seja, que Cristo invada todas as áreas de nossa vida. Algumas vezes temos dificuldades para colocar diante de Deus algumas áreas da nossa vida. Nós vivemos em várias esferas, a esfera da igreja, a esfera familiar, a esfera do trabalho e assim por diante. Algumas vezes temos dificuldades de entregar tudo para Deus. A ideia aqui, a oração do apóstolo Paulo é para que os crentes entreguem tudo a Deus, que Cristo habite no vosso coração, isso pela fé. É pela fé que Cristo habita nos corações. E o texto continua, verso 17, dizendo: estando arraigados e alicerçados em amor. A ideia aqui, esse verbo estando aqui é um particípio no texto grego, a ideia aqui é de uma consequência, ou seja, quando Cristo invade o coração da pessoa, quando Cristo habita plenamente no coração, então a consequência disso é que a pessoa está arraigada e alicerçada. Arraigada, uma figura que das plantas, né? A figura da raiz, né? Algo que tem uma raiz muito forte, e alicerçado aponta para a construção, uma construção que tem um alicerce firme, né? Que não se abala. A terceira petição do apóstolo Paulo está no versículo 18, e ele diz que ele pedia para Deus, olha só, aqui os objetivos, né? Verso 18, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, o objetivo também dessa oração é para que os crentes pudessem compreender a largura, comprimento, altura e profundidade. Do que? Provavelmente, isso se refere ao próprio mistério do Evangelho no contexto anterior que Paulo estava falando. Então, Paulo está dizendo que ora a Deus para que os crentes tenham uma compreensão do Evangelho, uma compreensão adequada do Evangelho. Por quê? Nem todas as pessoas que estão na igreja, nem todas as pessoas que são membros de igreja, elas têm uma compreensão adequada do Evangelho. Muitas pessoas parece muito com aquele meme do John Travolta, né, que muitas pessoas usam aí no Facebook, onde John Travolta aparece ali meio que sem saber o que está acontecendo. Existem muitas pessoas que professam o Evangelho que mal sabem o que é o Evangelho. Então a oração do apóstolo Paulo aqui é para que estes crentes possam compreender a profundidade, a largura, a altura, ou seja, compreender todas as áreas
do Evangelho. Claro que essa compreensão está acima da nossa capacidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ora a Deus para que Deus dê essa capacidade. É imprescindível que você que professa o Evangelho compreenda o Evangelho, compreenda o que é a igreja, compreenda o que é o culto. Muitas pessoas têm discutido aí sobre o culto online ou o culto presencial, mas a maioria delas não consegue definir o que é culto. O que é culto? Por que Deus estabeleceu o culto? Quais são os princípios reguladores do culto? É necessário, então, que tenhamos uma compreensão do que é o Evangelho e do que são as implicações do Evangelho. Paulo ora para que esses crentes tenham essa capacidade. A quarta e última petição do texto, o apóstolo Paulo demonstra aqui neste texto, está no versículo 19. O versículo 19 diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, a última petição é para que os crentes possam conhecer o amor de Cristo. É maravilhoso isso, né? Porque Paulo ele escreve aqui uma espécie de, como se fosse um paradoxo, né? Uma coisa que parece não se encaixar muito na nossa lógica. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, para que a gente possa conhecer o amor de Cristo que não dá para conhecer, que excede todo entendimento. Então, quando nós falamos dos atributos de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus, são coisas incompreensíveis. Nós temos uma medida de conhecimento, mas todas estas coisas excedem o nosso entendimento. Mas veja, a oração do apóstolo Paulo é para que estes crentes conhecessem o amor de Deus. Mas a palavra aqui usada pelo apóstolo Paulo não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento acadêmico, não diz respeito a isso. Diz respeito a um conhecimento experimental, de modo que poderíamos dizer que Paulo está orando para que os crentes tenham uma experiência com o maravilhoso amor de Deus. O amor de Deus, ele não pode ser somente conhecido intelectualmente pelo cristão, ele deve ser experimentado. E quando nós sentimos este maravilhoso amor de Deus, é inevitável que fiquemos maravilhados, que fiquemos surpreendidos, que fiquemos abismados com o amor de Deus. Afinal de contas, quando olhamos para a nossa vida, para o nosso passado, para quem somos, para a situação pecaminosa do ser humano, e vemos que Deus nos alcançou através do Evangelho, não tem como não ficar admirados, maravilhados com essa maravilhosa palavra de salvação. Todas as pessoas na Escritura que se depararam com este amor maravilhoso ficaram maravilhadas, ficaram entregues aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um texto muito bonito que fala de uma pecadora, uma mulher que tinha cometido todos os tipos de erros na sociedade e ela tem um encontro com Jesus e ela unge os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. As pessoas a julgam ali, mas ela faz aquilo porque ela conseguiu, de certa maneira, experimentar o amor de Jesus Cristo. Nós olhamos também na palavra de Deus, quando Jesus cura 10 leprosos, e somente um desses leprosos que fora curado volta para agradecer a Jesus e para adorá-lo. Dos 10 que foram curados, somente um que pôde experimentar o amor de Jesus Cristo e voltou para agradecer a Jesus. Nós vemos também aquele ladrão penitente na cruz que se arrependeu de seus pecados. Ele olha para Jesus todo ensanguentado, todo cheio de feridas, uma imagem triste, e ele enxerga que Jesus Cristo é o rei dos judeus. Por isso ele diz para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É maravilhoso quando nós podemos compreender experimentalmente o amor de Cristo. O apóstolo está orando para que os crentes pudessem compreender isso, pudessem conhecer experimentalmente o amor de Deus. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez ele usa a questão de que Deus deve habitar em todas as áreas da nossa vida. Esse é o sentido de plenitude de Deus. Nós temos aqui então, irmãos, essas 4 petições. O apóstolo Paulo coloca diante dos crentes, mostrando, olha, eu me coloco diante de Deus para pedir estas coisas para Deus,
vocês sejam fortalecidos, que vocês compreendam o Evangelho, que vocês experimentem o amor de Deus, vocês tenham um encontro com Jesus, que Ele preencha todas as áreas da vida de vocês, que Ele preencha o coração de vocês e venha agir em todas as esferas da vida de vocês. Mas a terceira parte de nosso texto, dentro da estrutura que eu apresentei no início, verso 20 e 21, Paulo termina de falar sobre os seus motivos de oração e ele apresenta uma doxologia. Uma doxologia, dentro daquilo que nós estamos falando aqui, é uma expressão de louvor a Deus. Como se o apóstolo Paulo parasse esse assunto por alguns instantes e começasse a olhar para Deus e glorificar a Deus, porque Deus, por causa das maravilhas de Deus, e assim por diante. Verso 20 e 21, eu vou ler, peço que você acompanhe a leitura. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Algumas vezes, por exemplo, um exemplo muito clássico de doxologia é na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, onde ele está falando sobre a predestinação, sobre o futuro de Israel, e de repente ele fala sobre a profundidade das riquezas de Deus, a sabedoria de Deus, que ninguém foi o conselheiro de Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Que maravilha! Isso é muito importante estar no final dessas petições, porque todos aqueles motivos que Paulo apresentou diante de Deus, pelos crentes, são motivos muito difíceis de ser alcançados. Não é fácil compreender o amor de Deus. Não é fácil estar fortalecido. Não é fácil ter compreensão a respeito do Evangelho. Tudo isso são coisas impossíveis ao ser humano natural. Todas estas coisas só podem vir pelo poder do Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo ele termina esse texto com essa expressão de adoração, dizendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ele está motivando aqueles crentes à oração, a acreditarem que, embora seja humanamente impossível alcançar todas estas virtudes pelas quais o apóstolo estava orando, ele estava orando para alguém que era poderoso para fazer, para responder, para abençoar os crentes com essas virtudes pedidas e fazer ainda muito mais além daquilo que o apóstolo Paulo estava orando. Portanto, amados irmãos, o objetivo do apóstolo Paulo aqui foi expor os motivos de oração, os motivos particulares de oração diante de Deus, mas também motivar estes crentes a orarem. Nós temos dito aqui que hoje o nosso tema gira em torno do fato de que uma igreja saudável é uma igreja que ora. Nós temos aqui então, amados irmãos, muitos motivos para orar diante de Deus. Temos aqui vários motivos para apresentar a Deus. Você deve orar pela igreja de Jesus Cristo. Neste momento de pandemia, nesse momento difícil, momento confuso, triste, nós devemos orar. Nós devemos meditar nesse texto com todo o nosso coração. E qual deve ser a nossa oração? Antes de orar pelas bênçãos financeiras dessa vida, pelas coisas dessa terra, devemos orar por estes motivos aqui, para que o povo de Deus possa compreender experimentalmente o amor de Deus, para que o povo de Deus possa compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Assim haverá menos confusão a respeito do culto, a respeito das atitudes que os crentes têm que tomar em momentos difíceis, para que os crentes possam ficar firmes, inabaláveis, mesmo nos momentos de perseguição, que é o que nós já estamos vendo até mesmo no nosso Brasil. A igreja sendo claramente, antes era uma coisa velada, mas agora claramente perseguida. Devemos nos colocar de joelhos, nos humilhando diante de Deus, pedindo pela igreja de Jesus Cristo, pedindo pela salvação das pessoas, para que Deus possa usar todas essas
circunstâncias que fugiram do nosso controle. E que Deus mesmo tenha o controle. Que Ele possa usar todas essas circunstâncias para a glória do seu santo nome, para a edificação da sua igreja e para o alcance dos seus filhos espalhados nos 4 cantos dessa terra. Assim como não há vida sem respiração, não há vida cristã sem oração. Aproveite para colocar-se diante de Deus, dobrar os seus joelhos diante do Senhor e interceder. Estes momentos tão difíceis devem servir de motivação para que nos humilhemos, dobremos os nossos joelhos diante de Deus. Eu quero orar juntamente com você. Ó Senhor, passamos por momentos tão difíceis, ó Pai. Sabemos que não é a primeira vez, nem vai ser a última, que a Tua igreja passa por momentos de confusão, de perseguição, de dúvida, de esfriamento e tantas outras coisas. Ó Pai, mas sabemos que em todos esses momentos na história, o Senhor sempre esteve com os Teus filhos, os direcionando, os abençoando, ó Pai, os corrigindo, os consolando e os edificando. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que Tu, pela igreja, ó Deus, pela Tua igreja verdadeira em toda a face dessa terra, que Tu possa, Senhor, fazer com que eles fiquem firmes no poder do Espírito Santo. Tu possas fazer, Senhor, com que eles compreendam, ó Pai, os mistérios do Evangelho. Que Tu possas fazer, Senhor, com que eles experimentem o Teu amor e em momento algum desistam, ó Pai. Oramos por todos que estão fracos, enfermos, que padecem necessidade. Oramos pelo nosso país, que o Senhor direcione todas as coisas para a Tua glória. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.